Senhores, então chega de jabá, vamos lá. Vamos falar agora sobre o gráfico da AGX. Então o gráfico da AGX semanal deu uma grande estourada de preço. O mais comum agora é ela fazer um recuo na semana que vem, uma realização de lucro. Provavelmente vai acontecer, mas ela entrou em tendência de alta semanal confirmada, tá? Então nesse momento está confirmada a tendência de alta semanal e tendência de alta diária da AGX. Na minha opinião, vale a pena sim aportar durante 2023 inteiro a AGX. Acho que ela vai se desenvolver cada vez mais com novas plataformas de inteligência artificial que vão surgir e principalmente, ela, na minha opinião, ela vai ser precursora nas plataformas descentralizadas de inteligência artificial. Então, por exemplo, essa OpenAI ali, ela pode ser uma plataforma centralizadora, né? Se a Microsoft comprar, vai ser dela. Você vai ter que assinar um plano mensal ou anual para ter as informações do OpenChat-AI, né? Mas do AGX, na minha opinião, ela vai ser uma das primeiras plataformas descentralizadas em que você vai poder, de fato, não só operar mercados e fazer trades automatizados como um fundo de investimento descentralizado como a Singularity DAO, né, a SDAO, como você vai poder também receber tokens NTX, que também tem outra utilização. E nós temos a AGX, que aí vai ser a principal moeda, né? A principal moeda de combustível desse ecossistema. Eu acredito que a AGX em algum momento vai desenvolver a sua própria blockchain, tá? E quando ela desenvolver a sua própria blockchain, ela pode ser a plataforma principal descentralizada de construção de conteúdos, informações e plataformas descentralizadas utilizando inteligência artificial, porque, na minha opinião, ela é a maior empresa de inteligência artificial do mundo. E ela pode, no futuro, ser adquirida por um Google, pode ser adquirida por Microsoft, enfim, coisas que podem trazer valor para esse protocolo, né? Então, ela tem um potencial de crescimento muito absoluto, certo? Então, pessoal, basicamente, nós temos a AGX aqui. Eu vou mostrar também o da FET.ai, tá? Então, a FET também vem subindo legal, topos e fundos ascendentes semanal já. Isso aqui é uma tendência de alta semanal, tá? Então essa é uma estrutura que eu gosto de entrar. Então é um token que eu pretendo comprar aos poucos, mas eu vou esperar o primeiro recuo aqui primeiro para passar um pouco essa emoção. Já tem 2 semanas seguidas de alta. Lembrando que ela é um token inflacionário, então não vale a pena você comprar e se manter. Mas desde dezembro ela já subiu 63%, depois ela teve uma semana de 61% e agora ela teve mais uma semana de alta. Então ela tem uma estrutura de tendência de alta, certo? Mostrando para nós que desde dezembro do ano passado ela está em estrutura de tendência de alta baseada em inteligência artificial, certo? Então quando aumenta o interesse de inteligência artificial, vocês têm um aumento disso também. O que é interessante? Esperar agora, não entrar exatamente agora, mas esperar um pouquinho o recuo e depois ela fazer esse movimento. Então, esperar umas 2 semaninhas ou 3 semaninhas em que o mercado anda um pouco de lado ou recua um pouquinho por conta da realização de lucro. E aí, quando ele começar a iniciar a nova semana de alta, dá para entrar tentando capturar talvez um semestre de alta na FET.ai. Detalhe interessante que hold nessa aqui, na minha opinião, não vai valer a pena por conta do quê? Né, hold, eu digo hold de longo prazo, 4, 5, 6 anos. Por quê? Porque ela é inflacionária demais. Então ela é muito inflacionária. O ciclo de baixa geralmente vai esmagar ela 90% de queda, como aconteceu recentemente. Beleza? Outro detalhe importante, todas elas estão coligadas com o mercado tradicional, o S&P 500. Então o S&P 500, pessoal, ele está testando hoje uma puta resistência importantíssima, que se ele não conseguir romper, nós vamos voltar a entrar em tendência de baixa. Lembrando que as últimas vezes em que os dados de inflação vieram abaixo, né, ou neutros, abaixo do esperado ou neutros, o mercado se empolgou durante 2, 3 dias, durante uma semana, mas depois o mercado começou a cair. Então, toda vez que a inflação vem, né, o preço sobe, mas depois ele começa a cair. Ele sobe, começa a cair. Então, o S&P 500 ele ainda vem fazendo topos e fundos descendentes, tá? Ou seja, ele está em neutralidade, ele está agora tentando entrar ou em tendência de alta ou em tendência de baixa, porque ele está num ponto neutro, ele está num ponto de indecisão e o Bitcoin também está exatamente nesse mesmo ponto. Então nós temos indefinição, certo? O momento em que aconteceu o rompimento para um dos lados, então se ele conseguir romper para cima, se manter acima dos 4.000 pontos, bater lá nos 4.200, se manter acima dos 4.000 pontos, começar a fazer tendência de alta, nós vamos ter semanas de alta, né? Ou um semestre de alta nesse ano. Porém,
a maior probabilidade de acontecer é o preço subir, bater os 4 mil, bater cabeça nos 4 mil e fazer um topo mais baixo ou um topo equivalente e trazer o preço para baixo por conta do apertamento quantitativo e do balanço negativo e de prejuízo das empresas, tá? Então, por exemplo, pessoal, mas Augusto, então quer dizer que as altcoins elas podem derreter 90%? Com certeza. Mesmo a GIX, mesmo a FATI? Sim, com certeza. Por quê? Porque apesar das altas recentes, o contexto econômico que elas estão é de baixa, tá? Então, apesar dessa grande alta semanal da GIX, né, que mostra uma super tendência de alta em praticamente uma semana, nós temos ainda o risco, sim, né, o risco de elas voltarem, né, por conta justamente do cenário macroeconômico, mas com o tempo elas tendem a ganhar valor porque é uma tendência, tá? Então, qual é a tendência do nossa década, né? O que é a nossa década de 2020 para 2030? Cara, vocês já estão enxergando. A tendência é a inteligência artificial, porra. A tendência é a inteligência artificial e anonimato. São as duas coisas que mais vão ter demanda, né? Na minha opinião. Então, eu tô falando isso antes de acontecer. De novo, mais uma vez, pela milésima vez, porque além de eu estudar para um cacete mercado de criptomoedas e gráficos, eu estudo e eu tenho a capacidade de sintetizar informações rapidamente, né? É um dos problemas de quem tem TDAH, né? Problemas, né? Mas é uma habilidade que poucas pessoas têm, que é justamente ver o contexto de muitas coisas e conseguir sintetizar numa coisa só. Tem muita gente que não consegue isso, né? Então a gente tem habilidades, outros têm outras habilidades com outras coisas. Por exemplo, eu sou péssimo para decorar informações. Eu sou horrível para decorar informações. Eu sou muito distraído. Eu não consigo ler um livro de cabo a rabo sem pular etapas. Eu leio só fracionado. Então, aprenda e entenda as tuas limitações, mas também as tuas virtudes por conta dessas limitações. Todo mundo tem limitações e virtudes. Então, nesse momento, né, eu posso afirmar para vocês, cara, eu já acertei muitas coisas, como esse negócio de inteligência artificial, porque eu lá desde 2019 eu tô vendo essa porra acontecendo aos poucos. E a tendência tá aumentando, certo? Não sou melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. O que eu tenho é uma habilidade que algumas pessoas não têm. Assim como tem pessoas que têm habilidade, por exemplo, para, que nem o meu sogro, ouvir música e tocar de ouvido, né? Ele sabe ouvir uma música e já saber todas as notas que ele precisa fazer para replicar aquela música, né? É uma habilidade que ele nasceu, mas ele não tem a mesma facilidade de sintetizar informações como eu tenho. Então, todo mundo tem o bônus e o ônus das coisas, né? Então, basicamente, pessoal, Bitcoin moeda da praia, então, importantíssimo, né? Hoje é o dia que ele toca o que a gente falou ontem, 19 mil dólares. Eu venho falando que no gráfico de 4 horas ele já está em tendência de alta, mas isso precisa evoluir para o gráfico diário, tá? Então, não importa se ele está em tendência de gráfico de 4 horas, se ele perder esse fundo anterior aqui ou esse fundo anterior aqui, ele vai iniciar retomar a baixa, tá? E isso daqui pode ser um topo mais baixo do que o topo anterior, tendência de baixa. Lembrando que ele bateu na ponta do canal que a gente comentou ontem. Se você não viu, veja a live de ontem, que a live de ontem que não estava programada, ela é extremamente importante. A gente comentou sobre esse canal de baixa, então ele continua no canal de baixa, certo? E ele está testando hoje os 19 mil dólares. Lembrando que para ele ameaçar a reversão majoritária de tendência, ele tem alguns caminhos ainda para seguir. O primeiro deles é justamente superar a região 618 de Fibonacci, né? Que é justamente os 19 mil dólares, que é a região onde ele está, que seria a última camada de uma onda de baixa, uma continuação do movimento de baixa dessa onda que veio aqui. Então a onda veio aqui, geralmente ele vem para a retração de Fibonacci, para uma das três, geralmente a 0,5 e a 618 são as mais fortes. Como essa daqui, ela está sendo uma linha de tendência de baixa de curto prazo, e ao mesmo tempo o mercado ainda especula contração econômica, ainda está em contração econômica, o mais provável ainda é que ele venha aqui para baixo nos 14 mil dólares e continue a sua tendência de baixa, tá? Esse é o mais provável. Agora, o que vai mudar? Vai mudar se ele conseguir na próxima semana romper acima, vir até os 20 mil, voltar quando ele retestar a região dos 19 mil dólares e ameaçar voltar para 20, você pode entrar, porque é um pivô de alta semanal e uma reversão semanal, tá? Um movimento de reversão semanal acontecendo. Na verdade, aqui, ó.
Perdão, tá? Então ele teria que vir aqui em 20 mil, se mantém em 20 mil e quando ele ameaçar romper os 21 mil, aí sim você tem a tendência de alta semanal querendo acontecer, tal como aconteceu, então, nessa reversão semanal aqui, ó, tá? Então aqui é uma barra semanal de sinal de alta que aconteceu naquele período e ela pode ser essa mesma barra aqui, tá? Então, para isso, a gente precisa de uma confirmação, uma segunda barra que rompa esse topo aqui. A gente precisa do rompimento desses topos e consolidação de que isso aqui tudo foi fundo, tá? E pode o mercado cripto voltar a subir mais rápido que o mercado tradicional? Pode. Eles estão se descolando, tá? Então, o Bitcoin, quando geralmente acontece reversões majoritárias de tendência, o Bitcoin se descola do mercado tradicional. Assim como acontece de uma tendência de alta para queda, o Bitcoin se antecipou meses antes do S&P 500, a gente pode ver o contrário também. A reversão de uma tendência de baixa para a entrada de alta acontecendo primeiro no mercado de criptomoedas. Porém, tem muita água para rolar. Eu ainda sigo bastante calmo e tranquilo, comprando aos poucos, fazendo o tema de casa. Vou final do mês agora comprar um pouquinho mais, né, e aportando aos pouquinhos. A gente vai estruturando aquela carteira pública, né, para vocês e vocês vão vendo quais são os efeitos disso, né?